Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Meu nome é Rafael Emiliano, este é o Avante, meu tricolor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga São Paulino, São Paulina. Pois é, hoje a noite promete ser agitada lá internamente no São Paulo, visto que é um dia D para o presidente Júlio Casares tentar convencer por completo os conselheiros, mesmo aqueles da sua base aliada, sobre o projeto de parceria com o magnata grego Evangelos Marinakis no que se refere, no que tange aí a ceder, né, parte dos direitos das jovens promessas são paulinas de Cotia em troca de investimentos. Esse assunto pipocou aí em dezembro, né? Vai completar 2 meses, então acredito eu que boa parte de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo já estão inteirados acerca, pelo menos, do que foi divulgado até então, ou do que o próprio Casares disse sobre o assunto até aqui, né? É claro que tem muita coisa obscura, é claro que tem muita coisa que não foi completamente esclarecida, e hoje a gente vai ter essa oportunidade, digamos assim, de conhecer detalhes sobre o projeto, sobre valores, sobre como que vai funcionar de fato com a ida do Casares lá no Conselho Deliberativo, né, após uma vitória significativa, até eu diria, da oposição que conseguiu 50 assinaturas, fez cumprir o estatuto de convocar o presidente para ir lá prestar esclarecimentos. Muitos outros assuntos vão ser debatidos na pauta, né? Provavelmente não, a oposição já informou aí, por meio das redes sociais dos grupos políticos que a compõem, que Casares vai ser questionado sobre reforma do Morumbi, que nunca mais se ouviu novidades, sobre naming rights, sobre, enfim, questões diversas aí que aflige, né, o torcedor são paulino, ou pelo menos boa parte, uma parte significativa da torcida tricolor. Mas o assunto mesmo que todo mundo quer saber, que todo mundo está intrigado lá, é essa parceria pela base. É a venda, entre aspas, da base para o investidor estrangeiro, né? Eu recomendo aqui que, se você não está totalmente inteirado acerca do assunto, que você navegue aqui pelo nosso canal. Talvez eu deixe no card aqui alguns vídeos que a gente gravou sobre o assunto, né? Como que foi funcionado, o que foi revelado, o que a gente apurou, o que o Casares falou. Temos também a questão aí da própria briga interna lá do conglomerado multibilionário do Grego, né, do filho dele que quer que o pai compre a SAF do Vasco e é contrário a esse acordo com o São Paulo. Por conta disso tem uma cisão, um racha, um cisma lá internamente com o Edu Gaspar. Sim, o Edu Gaspar, ex-volante do Corinthians, trabalhou na CBF, estava no Arsenal e hoje é funcionário do magnata grego, né? E foi exatamente do Edu Gaspar a sugestão de se fazer essa parceria com o São Paulo. Edu Gaspar, que sabe muito bem a qualidade da categoria de base do São Paulo que Cotia pode fornecer, não de mão de obra, mas de lucro financeiro, tá certo? O vídeo de hoje é sobre isso, vamos dar um papo sobre isso e com informação quente, né? De um lado, parece que o Evangelos Marinakis está mesmo disposto a fechar o quanto antes isso. O título da Copinha deu uma empolgada nesse sentido, mas dentro do próprio São Paulo a coisa não está plenamente ponto definido, né? Não está plenamente definida, né? Existem muitas divergências internas. Daí a presença, a ida do Casares nesta noite no Conselho representará, acima de tudo, ou o convencimento de boa parte, mesmo aqueles, desculpa, da sua base aliada, né, para que isso ande, ou se não, mais um anúncio aí, algo que foi planejado e que provavelmente não sairá do papel. Vamos conversar sobre isso. Antes, eu tenho que pedir aquele favor para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com toda a sua coletividade São Paulina, informe eles lá do Avante Meu Tricolor, faça propaganda da gente, por favor, é uma gentileza
que eu peço para vocês, é de graça, você se inscrever aqui no canal, você deixar o seu like, toca no sininho aí para você receber notificações, tão logo a gente divulgue vídeo, você vai ser avisado. Então é muito importante essa sua participação para que a gente continue crescendo nessa plataforma tão concorrida e disputada como é o YouTube, né? E também eu vou pedir para que você pense com carinho na possibilidade de virar membro aqui do canal, né? São apenas R$ 7,99 por mês, uma quantia que a gente julga pequena. É claro que só você que está assistindo aí do outro lado sabe o quanto pesa o seu bolso, entendemos a situação de todo mundo, mas se você quiser e se você puder, pense com carinho nessa possibilidade, você vai estar ajudando a gente demais aqui, a gente manter esse projeto vivo, a gente investir aqui em estrutura, a gente pagar nossas contas. O jornalismo independente é difícil, é complicado, então pense com carinho nessa possibilidade, vire membro aqui do canal, você entra no nosso grupo de WhatsApp, é uma recompensa que a gente dá por você apoiar a gente, né? Lembrando também que você pode fazer o seu Pix, né? O e-mail, a chave está na descrição, o QR Code talvez apareça aqui na tela, estamos com probleminhas de editar vídeo ultimamente. Se o QR Code estiver aqui, é só você apontar com o aplicativo do seu banco, você já faz a sua doação, senão a chave Pix está na descrição, né? Você também aí pode fazer o seu AMEI, que é você clicar nos 3 pontinhos aqui de baixo, vai ter lá um coraçãozinho, você faz a sua doação aqui pelo YouTube mesmo, né? Ou também você tem o nosso Apoia-se, que você pode assinar entrando também no link que está na descrição do vídeo. Você ajuda demais a gente, né? Se você quiser, se você puder, eu peço que você pense com carinho nessa possibilidade, ajude o jornalismo independente, ajude o jornalismo feito fora das trincheiras aí, das grandes redações, dos conglomerados de mídia. Toda ajuda é válida, tá? Não se sinta angustiado por talvez poder nos ofertar menos do que aquilo que você acha que não seja um valor atrativo. Qualquer quantia já é o suficiente para a gente continuar aqui na batalha, na guerrilha, meu camarada, para manter você aí do outro lado muito bem informado. Pois bem, meus amigos, vamos lá. Júlio Casares vai ao Conselho Deliberativo de São Paulo na noite desta terça-feira. Esse vídeo está sendo gravado pela manhã, era para ter sido gravado antes, peço desculpas, tive probleminhas aí, assuntos particulares para resolver, tive também outra central de custo aí para dar conta, para atender, né? Fórmula 1 pegando fogo aí já no princípio de pré-temporada. Para quem não sabe, eu trabalho com Fórmula 1, né? É o meu outro emprego, né? É um dos meus outros empregos. Tenho vários também, né? Então, você vê a importância aí de você fazer a sua doação para que a gente continue dando dedicação, aumentando a dedicação aqui para esse canal, para as informações do São Paulo. Mas, como isso não é possível ainda, a gente tem que dividir nossas atenções e fazer o que dá, não é verdade? Então, esse vídeo era para ter saído antes, está saindo agora, justamente para a gente dar falar sobre esse assunto tão polêmico quanto desconhecido ainda para boa parte da torcida. Reitero, a gente tem diversos vídeos aqui no nosso canal falando sobre a parceria do Marinacci com o Casares, com o São Paulo, por Cotia, pela base. Trouxemos aqui a informação em primeira mão desse cisma interno entre lá dentro do grupo do Marinacci, né, onde o Edu Gaspar defende a parceria com o São Paulo, o filho do Marinacci quer assumir a SAF do Vasco, então quer morar no Rio de Janeiro, o cara meio que se apaixonou lá pela cidade maravilhosa, enfim, até porque ele teria muito mais poder, muito mais controle comprando o SAF do Vasco, mas isso representaria um custo maior também, mais problemas do que simplesmente o Marinacci fazer uma parceria com o São Paulo e ter aí uma gana de opções muito grandes aí de jogadores para fazer caixa, para movimentar o fluxo. Tá aí o William Gomes de malas prontas para o Porto, que não me deixa mentir, não é verdade? A base do São Paulo sempre fornecendo talentos e mão de obras aí, e isso é um grande atrativo. Foi isso que o Edu Gaspar mostrou para eles lá, o Edu Gaspar que trabalha para o Grêmio, como eu já disse, e ele é o principal defensor aí dessa parceria e meio que convenceu o Marinacci. O que convenceu o Marinacci também é o título da Copinha no último sábado, vencido em cima do Corinthians, né? Com o Ryan Francisco, numa Copinha em que o Ryan Francisco foi o melhor jogador, destaque absoluto. A imprensa gringa já o trata como um novo Endrick, né? Um cara que vai ter muito volume
lá no futebol europeu, né, tal como o ex-palmeirense, que começou na base do São Paulo deixou ir embora, né? Mas agora tem o Ryan Francisco, que é tratado como o mesmo patamar do Endrick, enfim, tudo isso motivou o Marinakis, né, a, 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 de que a parceria com o São Paulo seria de fato o melhor caminho para ele fazer seus investimentos aqui no futebol brasileiro. Ele que tem um clube em Portugal, é dono do Nottingham Forest, que faz uma Premier League fabulosa, né, surpreendente, né, e também, claro, do Olympiacos, o time do coração dele, é o time que a família inteira dele torce, mesmo quando o Olympiacos era um clube social, né, por mais que o modelo de clube social lá na Grécia seja muito diferente do que a gente está habituado aqui no Brasil, mas a família do Marinakis sempre teve envolvimento lá com o Olympiacos, multimilionário, multibilionário, comprou para ele o clube do coração, né? Meio que igual o Pedrinho lá do supermercado que pegou o Cruzeiro, né? Mas enfim. Vamos começar pelo Conselho Deliberativo aqui para deixar uma coisa bem clara, né? A oposição fez a sua parte, de certa maneira. Depois de conseguir a vitória, colher as assinaturas para obrigar o Casares ir lá prestar esclarecimentos, ela fez um barulho nas redes sociais, né? Foi lá, através das páginas dos grupos políticos que a compõem, tentou envolver a participação da torcida, né? Pedindo questionamentos, perguntando o que a torcida queria saber do presidente. Afinal, é raro, né? De certa maneira, o Casares ser transparente. Essa que é a verdade. Não adianta a gente aqui ficar ludibriando também. Nós do Avante Meu Tricolor não temos nenhum tipo de vínculo com o São Paulo Futebol Clube. E veja bem, né? Eu não estou falando aqui de assessoria de imprensa, do trabalho de comunicação do São Paulo. Eu estou falando realmente das coisas internas do São Paulo, né, da política do clube, que realmente trata tudo meio fechado. Né? Conselheiros de oposição têm dificuldades em ter acesso às documentações, em saber de fato o que está acontecendo, o que não está. Isso é fato notório, sabido, todo mundo sabe, né? Diante disso, quando surge uma bomba dessa de que o Casares está vendendo a base, eu sempre vou fazer assim porque eles não gostam que use o termo vender, mas é vender a base, né? Vamos chamar as coisas pelo aquilo que as coisas o são, né? Sem enrolação. Né? Isso causou um furor muito grande lá dentro do São Paulo. E, de certa maneira, as falas do Casares hoje vão ser fundamentais para ele decidir, para ele ganhar apoio dentro dos seus próprios apoiadores, né? Dentro da mesma base política que o apoia. Né? Porque, de fato, vender Cotia... Né? Deixa eu acender a luz aqui que deu uma apagada aqui, né? Vai ficar apagado um tempinho aqui, não liguem não. Dentro da sua própria base política de apoio, tem muita gente contrário a essa decisão, a esse plano do Casares, voltou à luz, hein? Voltou à luz, a esse plano do Casares de fazer parcerias envolvendo as categorias de base. Né? Não à toa, a oposição conseguiu as 50 assinaturas até mais rápido do que se esperava. Falei com alguns conselheiros, falei com alguns nomes da oposição, né? Lá em dezembro ainda, né? Até soltei uma matéria que foi muito criticada por eles, foi muito atacada aí por alguns integrantes da oposição, em que eu digo que a oposição não conseguia nem colher as assinaturas, né? Ficaram bravos comigo, alguns deles me ligaram bem chateados, mas eu não tenho o que fazer. O Avante Meu Tricolor é um veículo independente, a gente não tem lado aqui, cara, entendeu? Eu, muito menos, eu sou só um repórter, né, cara? A minha função aqui é ter um mínimo vínculo afetivo, ou político, ou do que quer que seja, com qualquer coisa dentro do São Paulo. Deixo isso bem claro para vocês, né? Nossa missão aqui é só informá-lo, é só mantê-lo informado das coisas do São Paulo. Né? E eu não tenho culpa, mas assim, de certa maneira, poucos dias depois se conseguiu as 50 assinaturas, né? A gente também noticiou, né? Então muitos dos opositores que me xingaram depois não voltaram para comentar mais nada, porque é assim que a vida funciona. Mas o fato é que, dentre as minhas apurações, eu descobri que muitos conselheiros da situação apoiaram a decisão, a movimentação, vamos chamar assim, da oposição. Porque tem muita gente insatisfeita com o Casares. É óbvio que hoje a figura central da oposição é o Fernando Casal Del Rey, foi presidente de São Paulo nos anos 90. Ele foi um porta-voz valioso ali, principalmente dos grupos políticos em que as lideranças são jovens, né? São figuras sem tanto tempo lá dentro do São Paulo, né? Então, meio que ele abraçou para ele essa causa, até por ele ser um opositor feroz do Casares, né? E dos grupos políticos que
que compõem lá a governança do Tricolor, ele conseguiu convencer muito da velha guarda ali do conselho, né? Em alguns clubes se chama beneméritos, em outros vitalício, né? De que, olha, isso daí precisa ser melhor explicado. A gente tolerou muita coisa no passado, empréstimos bancários, o próprio fundo de investimento não foi, segundo a oposição, não foi debatido como se deveria dentro do conselho, mas agora, pô, vender a base, vender a galinha em vez de que vai te fornecer os ovos para você comer, né? Você quer, em vez de você dividir os ovos, você está dividindo as galinhas, né? É basicamente essa foi exatamente a comparação que um conselheiro fez comigo, quando conversamos acerca disso, conselheiro da oposição, tá? Então, assim, e ele é da situação, tá? Essa minha fonte, ele é da situação e também está insatisfeito, né? Como, assim, tem muita gente lá dentro insatisfeita com esse acordo, com essa parceria. Então, hoje é um dia D para o Casares convencer. Se o Casares não der explicações que julga ser, né, que o pessoal lá julga ser satisfatória, esse projeto vai enfrentar enorme resistência dentro do Conselho Deliberativo, seja da oposição, que claramente é contra, seja da própria situação. Tem gente, só para vocês saberem, do grupo político do Belmonte que é contra, e que cobra o Belmonte acerca de informações sobre isso, de como vai funcionar. Só que o Belmonte, né, deixa eu fechar a janela aqui, que começou a chover. O Belmonte, ele é diretor do futebol profissional, né? Então ele talvez não seja uma pessoa tão indicada assim para dar para os caras as informações que eles de fato precisam, né? Lembrando que quem cuida da base do São Paulo hoje é o Douglas Schwartzman, figura conhecidíssima aí, né, de quem acompanha o noticiário político do São Paulo, né? Já está há alguns anos lá dentro do clube, né? E assim, existe uma divergência entre o grupo político do Belmonte com o grupo político do Douglas. E, obviamente, um projeto que envolve a base, quem cuida é o Douglas, não passa pelo Belmonte. Mas o fato é que tem gente do próprio grupo político do Belmonte que é contrário a isso. Então o Casares vai ter muito trabalho hoje para tentar convencer os conselheiros. A gente vai ficar de olho, claro, a reunião vai começar lá no fim da tarde e vai trazer para vocês aqui tudo, acompanhando as páginas de oposição também, para ver o que eles noticiam. Há uma promessa de que eles vão fazer um tempo real, de que eles vão, talvez até transmitam, filmado de celular, a reunião, já que o São Paulo, a gestão Casares não cumpriu a promessa de que todas as reuniões do Conselho Deliberativo seriam transmitidas ao vivo. No começo eles até metiam um link escondido lá no YouTube, mas agora nem isso, né? Cobrei o Outen sobre isso, o Outen sempre foi meio que fugiu da raia, não quis responder, mas eu entendo também o lado deles, mas eles também têm que entender o nosso, ou de você, torcedor, que está interessado com o futuro do seu clube. Então, assim, o Casares hoje vai ter trabalho, vai ter que ser muito eloquente, vai ter que ser muito explicativo, muito detalhista nas informações, vai ter que realmente abrir a caixa preta do que está sendo discutido, do que está sendo tratado, senão ele vai perder um apoio considerável lá dentro do Conselho, né? Não significa que o projeto não seja aprovado? Muito claro que não, né? Como eu disse, é politicagem, amigo. Então, às vezes, você vota, mesmo sendo contrário, porque você vota com o seu partido, com o seu grupo político. É assim que as coisas são, né? Mas que não vai ser tão fácil quanto ele imaginava, não vai. Do outro lado, agora sim, agora vem uma informação exclusiva aqui do Avante Meu Tricolor, que a gente vem apurando há dias aí, eu diria mais de 6 dias que estamos apurando, né? E que a informação se consolidou no sábado, que com o título da Copinha, o Marinacres quer acelerar o processo para fechar logo essa parceria. Por alguns motivos, tá? Tem alguns motivos nisso. Segundo o acordo, a minuta do acordo do São Paulo com o magnata grego, a partir do momento que esse acordo for assinado, é que passa a valer, né, a porcentagem, né, de que o Marinacres tem direitos sobre os jogadores da base do São Paulo. A partir da data que for assinado, da data e da hora. O que for antes disso, ele não tem direito a nada. E por quê? Qual é a preocupação do Marinacres? É o que vai se desenhar com a venda do William Gomes, né? Muito provavelmente muitos desses jogadores campeões da Copinha vão ser promovidos para o profissional.
pelo menos treinar na Barra Funda. E funciona assim: você treina na Barra Funda, você é jogador do profissional. Por mais que eventualmente você possa ser usado, né, nos jogos das categorias de base, como é o caso do Negruti, por exemplo, foi o caso do Henrique do Carmo, do próprio William Gomes durante alguma parte ali do ano passado. Mas acho que o Negruti é o exemplo mais que a gente tem mais sólido, né? O Negruti é um jogador do profissional do São Paulo, ele não é um jogador da base. Ele treina na Barra Funda, ele não é tratado como um jogador da base. Né? A documentação do Negruti está na Barra Funda, não está em Cotia. Então o Negruti já é um jogador, por exemplo, que o Marinacks não tem controle, que o Marinacks não tem como ganhar nenhum tipo de porcentagem em cima. E é claro e evidente que nós estamos falando aqui de 3 nomes. O Hugo Leonardo, o volante, né? Tá meio óbvio. O Lucas Ferreira, o meia-direita, que pode fazer a meia-esquerda. E claro, a joia máxima, Raio Francisco. Esses três que são vamos dizer assim, as balas de prata do São Paulo aí na base, do futuro, né? Jogadores que estão extremamente valorizados e que muito provavelmente deve ter diversos olheiros europeus de olho. Esses 3 jogadores, a promessa é de que tão logo termine a folga que eles têm direito depois da copinha, aí, coisa de umas 15 dias, que aliás existe uma treta do Zubeldia interno lá para diminuir isso para uma semana. Né? Eu sou bem sincero, cara, se é comigo, se eu sou o Ryan Francisco, por exemplo, eu abri a mão das férias, cara. Falo, não, cara, tô indo lá na Barra Funda treinar, porque é a chance da vida também, né? É a chance do menino ter ali, tá com moral com o treinador, né? De fato. Então, a partir do momento que esses meninos treinarem na Barra Funda, acabou. O Marinacks, quando se assinar o acordo com o São Paulo, ele não tem mais nenhum tipo de porcentagem, de direito a uma fatia, né, dos direitos desses meninos. Então, existe uma pressa muito grande do Grego, como eu disse, motivado pelo Edu Gaspar, o Edu Gaspar que está pressionando ele. Ele já enviou minutas de contrato para o São Paulo que nem estava nesse estágio de negociação. Os advogados estão em cima lá, estão meio que todo dia no Morumbi lá. Deixa eu abrir a janela que já parou de chover já. Eles estavam lá todo dia indo no Morumbi lá para tratar desse assunto, né? Para conversar sobre isso. Existe uma pressão muito grande do Marinacks para que isso ande. E o São Paulo, como eu disse, está segurando por 3 razões. A primeira delas, Conselho Deliberativo, como eu disse, a pressão interna é muito grande. O Casares realmente está preocupado em não pisar fora da linha, né? Vamos dizer assim. Não estou falando em irregularidade aqui, estou falando em não colocar a carroça na frente dos bois para que o projeto não sofra uma resistência maior do que já tem, né? E aí corra risco de ser barrado aí no Conselho Deliberativo, né? O segundo plano, o segundo ponto também, como eu disse para vocês, é de fato evitar que essas maiores joias de Cotia caiam de mão beijada na mão do Marinacks. Então vão decidir já o quanto antes quem que sobe, quem que não sobe, né? Por isso que esses 3 nomes que eu mencionei aqui já vão subir para o profissional, mesmo que eventualmente continuem jogando lá no sub-20, tá? Não é raro isso acontecer, vocês sabem melhor do que eu. E para terminar, né? Talvez também aí a grande novidade desse vídeo que a gente andou apurando, existe a questão da Galápagos, né? A Galápagos, que é parceira do São Paulo no FIDC, no Fundo de Investimentos, ela que controla o Fundo de Investimentos do São Paulo. A gente noticiou no Avante Meu Tricolor que tão logo a Galápagos tomou conhecimento das negociações do São Paulo com o Evangelos Marinacks, e lá na nossa matéria você vai ter acesso a números, você vai ter acesso a tudo, né? Entra lá no site do Avante Meu Tricolor, joga lá Galápagos, Evangelos Marinacks, você vai achar a matéria. A gente publicou já faz acho que 2 semanas atrás, né? Existe uma pressão na Galápagos para, olha, por que vocês vão fechar com esse cara? A gente já é parceiro aqui no fundo de investimento, eu também quero. Óbvio, né? Todo mundo quer, né? É promessa de dinheiro, né? A base do São Paulo, como eu disse, reiterando, revela muitos jogadores, né? E o que aconteceu? A proposta da Galápagos era muito abaixo da do Marinacks em termos de grana, né? Em termos de valores absolutos para o negócio ser celebrado, para o negócio ser fechado. A Galápagos aumentou na última sexta-feira a proposta. Está um pouco abaixo do que o ofertado pelo Marinacks, mas compensação tem mais vantagens para o São Paulo, digamos assim, como uma fatia menor dos jogadores, tá? Como um tempo menor de contrato, né? Com o Marinacks o contrato seria de 10 anos, né? Com a Galápagos oferece 7,
né? Na verdade, 5 com prerrogativas de renovação para mais 2, e aí, claro, dando porcentagens maiores para o São Paulo do que o Evangelos Marinax. A Galápagos realmente está interessado e o Casares está ali, né? Tá vendo que tem dois gigantes, né, disputando esse acordo. Manter, talvez, no banho-maria seja uma opção coerente, além de tudo isso que eu já disse, né, da questão dos meninos da Copinha, da pressão interna do Conselho, também para se chegar em valores melhores, né? Já que vai fazer isso, de fazer uma parceria pela base, pelo menos que se consiga valores mais atraentes, condições melhores. E é isso que o Casares está fazendo. A Galápagos está forte, é a terceira oferta que a Galápagos faz, a primeira foi recusada de imediato, porque de fato era a diferença para o Marinax era muito grande, a segunda já melhorou um pouco, São Paulo fez uma contraproposta com alguns pontos, alguns valores, algumas questões, a Galápagos aceitou e na última sexta-feira, retornou uma nova proposta, atendendo algumas reivindicações do São Paulo da segunda e melhorando outras que o São Paulo nem tinha mencionado. Então, talvez o Casares explique melhor essa situação lá na reunião do conselho de hoje à noite, né? Mas no futuro muito próximo aí, você que está aí vendo, você vai acompanhar aí o noticiário, porque de fato vai esquentar isso. A Galápagos está muito afim realmente, e o Evangelos Marinax está com pressa, não só por conta dos moleques da base, como também aí por conta da concorrência que ele ganhou aí num negócio que parecia já pronto para ser fechado, e ele mesmo atrasou lá em janeiro. É claro, todo esse rito precisa passar pelo conselho, aprovações, a gente sabe como é que funciona, mas a gente sabe também que se a coisa dos dois lados já estivesse redonda, já teriam sido dados passos mais significativos para que isso fosse celebrado. Não é o caso, né? Não é o caso, né? E aí, por conta da boa campanha da Copinha, do Edu Gaspar ter visto o desempenho do São Paulo na Copinha, ter visto o material humano que o São Paulo tem, o Grego acordou e tentando acelerar o processo, está pressionando o São Paulo para que isso seja feito o mais rápido possível, com a Galápagos no cangote dele. Então, tá aí, fizemos um amaranhado sobre o tema, tá? Espero que tenha sido de mais valia, o vídeo ficou longo, peço desculpas, mas cheio de informações quentes aqui, dando uma atualizada para vocês. Vamos acompanhar de perto essa reunião, como eu disse, tá? Você vai ler tudo no Avante Meu Tricolor sobre esse assunto, prometo, né? Você sabe que aqui a gente fica em cima, realmente, somente nesses assuntos no que tange a política. Eu acho que é importante para sites especializados cobrirem isso, né? É importante você que está aí do outro lado entender como é que funciona esse rito, como é que funcionam essas coisas, conhecer o nome das pessoas, porque são esses caras que decidem o futuro do seu time. É eles, né? Não adianta o que a gente fazer. A utopia, né, de clubes mais democráticos, seja lá o que isso queira significar de fato, é isso, é uma utopia. O que tem hoje é isso e a gente tem que ficar de olho e trazer para vocês essas informações, tá certo? Fique no Avante, acompanhe meu Avante Meu Tricolor que a gente vai manter você e já sabe, compartilha esse vídeo aí com todo mundo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, se puder, faz o Pix, faz a sua doação aqui pra gente, vire sócio não, desculpa, membro do canal, vire sócio torcedor do Avante Meu Tricolor, né? Podia inventar um nome assim, né? Agora vocês me deram uma ideia. Beijo do gordo, tchau, a gente volta a qualquer momento com mais informações.